Sabe aquela sensação de que a vida está só acontecendo? Que a gente está no banco do passageiro em vez de estar no volante? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num método que promete devolver o controle, uma prática para viver com mais intenção. E para começar, a gente precisa entender qual é o nosso principal inimigo hoje em dia. E ele está em todo lugar. É essa sobrecarga de informação, esse mundo super conectado em que a gente vive. Essa pergunta é clássica, né? É aquela famosa armadilha da ocupação reativa. A gente passa o dia correndo, apagando incêndio aqui e ali, mas no fim parece que não construiu nada de verdade. É como, sei lá, ficar remando sem sair do lugar, sabe? A gente está à deriva num mar de demandas dos outros em vez de seguir o nosso próprio mapa. 11 horas. Pensa só nisso. Em 2016, essa era a média de tempo que um americano passava na frente de uma tela, por dia. É quase metade do dia de uma pessoa sendo soterrada por uma avalanche de informação. E o mais chocante, alguns estudos mostram que essa sobrecarga prejudica mais o nosso foco do que, sei lá, o cansaço extremo ou, pasmem, até o consumo de cannabis. É muito sério. E todo esse bombardeio de informação leva a uma coisa chamada fadiga de decisão. Basicamente, o nosso cérebro cansa de tanto ter que escolher. E aí, quando precisa tomar uma decisão importante de verdade, a qualidade cai. Não é à toa que gente como o ex-presidente Obama ou o Mark Zuckerberg usavam sempre o mesmo tipo de roupa. Eles estavam, na verdade, eliminando decisões pequenas para guardar energia mental porque realmente importava. Tá, mas e aí? Como é que a gente luta contra essa avalanche toda? O interessante é que a solução não veio de um guru da produtividade, não. Ela veio da necessidade da mente de alguém que sentia, literalmente, que estava se afogando. Esse alguém é Ryder Carroll. Ele foi diagnosticado com um transtorno de déficit de atenção lá nos anos 80. E para ele, se concentrar era uma luta diária, constante. Nenhuma ferramenta da época funcionava para ele. Então, o que ele fez? Por pura necessidade, ele começou a criar o próprio sistema, as suas próprias muletas mentais para tentar colocar ordem naquela mente caótica. E por um bom tempo esse sistema era algo só dele. Até que um dia ele mostrou para uma amiga que estava super enrolada organizando o casamento. A reação dela foi essa aí, na lata. Você precisa compartilhar isso com as pessoas. Imagina a vulnerabilidade de mostrar algo tão pessoal, mas foi essa frase que acendeu a faísca do que viria a ser um movimento global. E quando ele finalmente compartilhou na internet, a resposta foi simplesmente avassaladora. O método, que ficou conhecido como Bullet Journal, ou bujo para os íntimos, explodiu. Virou uma espécie de refúgio para todo tipo de gente. Veteranos de guerra com estresse pós-traumático, pessoas com toque, estudantes com TDA, um monte de gente que só queria um pouco de foco. E o mais legal é que se formaram comunidades online de apoio muito fortes. Ok, legal, a história é ótima. Mas afinal, o que é esse sistema na prática? Vamos quebrar isso de uma forma bem rápida. E a verdade é que ele é surpreendentemente simples, mas ao mesmo tempo muito poderoso. A alma do negócio é o que ele chama de registro rápido. É basicamente uma linguagem de símbolos super simples para a gente conseguir tirar as coisas da cabeça e jogar no papel de forma muito rápida. Tarefas, eventos, anotações, tudo para organizar aquele turbilhão de pensamentos do dia a dia. E aqui está talvez a grande sacada, o coração do sistema, a migração. Funciona assim, no fim do mês a gente olha para todas as tarefas que não foram feitas. E aí vem a pergunta: o que aqui é importante o suficiente para o teu trabalho de reescrever no próximo mês? Isso cria o que o autor chama de atrito intencional. Se algo não vale nem o esforço de ser reescrito, será que era importante mesmo? É um filtro genial para a gente encarar o que é prioridade de verdade. E o legal é que o sistema é super flexível. Ele se organiza em coleções. Pensa no registro diário, onde a gente anota tudo o que acontece no dia. No registro mensal, para ter uma visão do mês, e no futuro, para planos mais longos. A informação flui de um para o outro de forma bem orgânica, sabe? Dos pensamentos mais aleatórios até os grandes projetos de vida, tudo no mesmo lugar. E é aqui que a gente sai do como o sistema funciona e entra no porquê ele existe. A ideia aqui é transformar um simples caderno numa ferramenta poderosa para se viver uma vida com mais intenção. No fundo, o grande objetivo é esse: encontrar o ponto de encontro entre o que a gente faz e por que a gente faz.
É sobre alinhar as pequenas tarefas do dia a dia com os nossos valores, com aquilo que é importante para a gente de verdade. É garantir que nossa energia, que é tão limitada, está sendo gasta com as coisas certas. Essa metáfora do mármore é perfeita. O ponto principal é que o método força a gente a fazer escolhas conscientes. Ele ajuda a transformar aquela ocupação sem rumo numa vida mais deliberada, mais pensada. Cada anotação que a gente faz no caderno é como uma pequena martelada do cinzel esculpindo a estátua que é a nossa vida. E isso mostra o que está em jogo quando a gente vive no piloto automático. O arrependimento número 1 das pessoas em seu leito de morte, segundo essa enfermeira, não é sobre dinheiro ou sucesso. É sobre não ter tido a coragem de viver uma vida autêntica. É um lembrete bem forte de que as nossas escolhas, e também a falta delas, é o que define a história que a gente deixa para trás. Tá, a filosofia é linda, mas e na prática? Isso funciona mesmo? Vamos dar uma olhada em como esse método transformou a vida de pessoas de carne e osso, de formas bem concretas. Olha só que interessante. A gente tem desde o caso de uma freelancer que estava completamente perdida, sobrecarregada e que usou um método para organizar o negócio e recuperar a autoconfiança, até um casal que estava se distanciando e começou a usar um bullet journal compartilhado para se reconectar, para alinhar a rotina e priorizar o tempo deles juntos. Isso mostra como o sistema é flexível, né? A força dele está nisso. Mas de todas as histórias, talvez a mais impactante seja a de uma mãe que passou pelo pior pesadelo que um pai ou uma mãe pode imaginar. No meio do caos absoluto com o filho em estado crítico, essa mãe teve uma presença de espírito incrível. Ela simplesmente arrancou algumas páginas do bullet journal dela e entregou para os paramédicos. Nessas páginas estava o histórico médico completo do filho: remédios, doses, registro de convulsões, alergias, tudo. No meio do pânico, a informação vital estava ali, organizada. A resposta do paramédico diz tudo. Naquele momento, a organização dela não tinha nada a ver com produtividade ou cumprir metas. Tinha a ver com sobrevivência. Aquelas informações que ela registrou com tanto cuidado no búdio dela deram aos médicos exatamente o que eles precisavam para agir rápido e, quem sabe, para salvar a vida do menino. E essa história nos leva à parte final da nossa conversa, que talvez seja a mais profunda de todas. A ideia do Bullet Journal como uma ferramenta de reflexão, quase como um espelho para a gente se conhecer melhor. O método, no fim das contas, não é sobre ter um caderno perfeito sem nenhum erro. Pelo contrário, é sobre abraçar que a gente erra, que a gente falha e encontrar aprendizado nisso. É como diz a citação, é nas nossas rachadoras que a luz consegue entrar. É sobre fazer as pazes com a nossa própria imperfeição, meio como naquela ideia japonesa do wabi-sabi, sabe? Encontrar beleza no que é imperfeito. E tudo se resume a essa pergunta. No fim das contas, é isso que o método Bullet Journal oferece. Uma caneta. Uma ferramenta para a gente assumir o papel de autor da nossa própria vida, para a gente começar a escrever uma história com mais intenção, com mais significado. Porque o poder de mudar a narrativa, bom, ele sempre esteve nas nossas mãos.